Eu vou direto ao ponto nesse vídeo, pessoal. Um dia desses, um participante lá do meu grupo, o DQ Fórum de Discussões, ele colocou uma questão de fisicoquímica para tirar ali algumas dúvidas. Bom, fisicoquímica é uma área bem difícil da química, e mais do que isso, ela desestabiliza. É muito comum uma pessoa ter mais tranquilidade para falar, por exemplo, de química geral, de química orgânica, mas aparece uma questão de fisicoquímica, ela fica literalmente desestabilizada. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para a questão, olha só. A figura mostra o diagrama de fase de um sistema com dois componentes, que ele chama de componente B e componente C, pense em duas substâncias quaisquer, contendo inicialmente 5,6 mols do componente B e 3,33 mols do componente C. Determine o número de mols na fase líquida e o número de mols na fase vapor em equilíbrio no ponto E. Bom, a figura é essa daqui. Enquanto vocês apreciam a figura, aproveite e deixe o seu like. O seu like, ele não é apenas importante para a Universidade da Química. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que você está interessado nesse tipo de material. E aí, semana que vem, quando publicar um outro vídeo, você não vai ser apenas notificado. O YouTube vai recomendar para você um vídeo aqui da Universidade da Química. Então, deixe o seu like, ele é muito, muito importante mesmo. Além de se inscrever, é claro, gostaria de tê-los aqui na Universidade da Química. Mas vamos lá, essa daqui é a questão, ele mostra aqui o que seria o diagrama de fases. Temos esses comprimentos aqui, ele dá o valor do comprimento nessa tabela. Agora me diz, você consegue resolver uma questão dessas? E sei não, tem muito tempo que eu vi isso. Caraca, eu não prestava atenção nas aulas de físico-química, nem sei como passei naquilo. Ah, não, meu professor ensinava muito mal, não aprendi nada naquilo, não sabia dar aula direito. Não tem problema, você está aqui para aprender e aqui é o seu momento de redenção. Por isso, antes de resolver a questão, deixa eu dar uma mini aula aqui explicando como que funciona esse tipo de questão. Inclusive, você pode aplicar para qualquer outro problema que tenha essa cara. Aqui nós temos o caso de um sistema em equilíbrio de fases contendo dois componentes. Sempre teremos um gráfico, um diagrama dessa forma. No eixo X, nós vamos ter a fração molar de um dos componentes. Aqui é a fração molar de B. Eu estou tentando reproduzir o gráfico da questão. E no eixo Y, nós temos a pressão. A fração molar ela vai variar de 0, ou seja, aqui eu não tenho nada de B, até 1, onde eu tenho apenas B, não tenho nada de C. No gráfico da pressão, aqui, exatamente no eixo da pressão, onde a fração molar é igual a 0, nós temos a pressão do componente C puro, porque eu não tenho nada de B, nesse caso eu tenho apenas o componente C. No outro extremo, quando eu tenho fração molar 1 para B, ou seja, apenas B, eu tenho a pressão correspondente a B puro. E aqui nós vamos ter duas curvas. Uma curva que eu estou representando em vermelho, que é chamada curva líquida, e a outra em amarelo, que é a curva do vapor. Por que isso? Estamos trabalhando com um sistema bifásico. Temos duas fases, nesse caso a fase líquida e a fase vapor. Nessa parte onde a pressão é elevada, nós temos a fase líquida, né? Quando nós temos uma maior pressão entre o líquido e o vapor, predomina a fase líquida. Nessa região aqui embaixo, onde a pressão é baixa, nós temos o predomínio da fase vapor. É muito comum aparecer esse tipo de diagrama com a temperatura. No caso da temperatura, é invertido. A fase vapor fica em cima e a fase líquida fica embaixo. Mas não precisa decorar isso, é só entender. Maior pressão favorece a fase líquida. Menor pressão, a fase vapor. Qualquer ponto que aparecer na parte de cima da curva líquida, nós vamos ter um sistema com uma única fase. Os componentes B e C estarão apenas na fase líquida. E qual vai ser a composição dessa mistura? É só passar aqui um pontilhado até encostar no eixo X, e exatamente aqui nós teremos o valor da fração molar de B. Aproximadamente aqui, né, não temos uma escala, vamos chutar aqui 0,6. Se eu tenho 0,6 de B, eu vou ter 0,4 de C. Nesses casos, a resposta vem direto. A mesma coisa se o ponto aparecer na parte de baixo, ou seja, eu só tenho um sistema na fase vapor. Nesse ponto amarelo aqui, por exemplo, nós vamos ter um valor de fração molar de B na fase vapor, e o que falta para chegar a 1 é a fração molar de C. Nesse caso aqui nós temos praticamente todo o vapor constituído de C e quase nada de B. Um outro ponto aqui, já mais próximo da fração molar 1 para B, temos uma composição de B, a maior parte de B inclusive, e o restante de C. O ponto que nos interessa na figura é o ponto E. Inclusive a parte mais interessante
desse tipo de questão, que são exatamente os pontos que aparecem entre a curva líquido e a curva vapor. Qualquer ponto que aparecer nesse intervalo, nós vamos ter duas fases, uma fase líquida e uma fase vapor, com uma mistura na fase líquida e uma mistura na fase vapor. Como que nós discutimos numa situação dessas? Se eu pego esse ponto e projeto no eixo X, como eu fiz nos casos do sistema monofásico, ele vai me dar de fato uma mistura, componente B e componente C, só que global. Nesse caso aqui, vamos supor que isso aqui seja 0,55. Eu vou ter 0,55 de B e 0,45 de C. Só que isso vai estar distribuído tanto na fase vapor quanto na fase líquida. E eu não sei como que é a distribuição na fase vapor e na fase líquida. Então esse ponto não é exatamente um ponto interessante. Como que nós devemos proceder nesse caso? Eu vou utilizar nesse caso uma linha de amarração. Uma linha do quê? Não faço a mínima ideia do que é isso. Uma linha de amarração é uma linha, um traço paralelo ao eixo X. O importante é que esse traço ele passe pelo ponto que nós estamos analisando. Além disso, ele encoste na curva vapor, encoste na curva líquida. Quando eu faço a projeção, quando ele encosta na curva vapor lá no eixo X, aqui eu vou ter a fração molar de B exclusiva na fase vapor. E do outro lado, quando ele encosta aqui na curva líquida e é projetado lá no eixo X, eu vou ter a fração molar de B exclusiva da fase líquida. Então agora eu sei qual é a fração molar na fase vapor separada na fase líquida. Tá, isso serve para qualquer situação? Sim, para qualquer situação, para qualquer ponto que esteja entre a fase líquida e a fase vapor. Vamos lá? Esse ponto aqui, eu tenho o ponto direto, que não me dá muita informação, só me dá a fração molar, a composição global desse sistema, tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Mas se eu encosto na fase vapor, eu tenho a composição da fase vapor. Se eu encosto na fase líquida, eu tenho a composição da fase líquida. Feita essa revisão, vamos então resolver a questão propriamente dita. Mas antes, deixa eu dar dois recados para vocês. O primeiro deles é, eu abordo esse assunto de maneira bem extensa no meu curso de Físico-Química. Se você quiser ser o meu aluno do curso de Físico-Química ou qualquer outro curso da Universidade da Química, aqui embaixo eu tenho um link. E também, se você pretende fazer a prova do Exame Unificado de Química, se você não sabe o que significa isso, não tem problema. Aqui em cima tem um card explicando, mas em essência é a prova de acesso ao mestrado em Química de várias universidades do país. Estamos com uma turma aberta. Aqui embaixo, é só você clicar no link, você pode fazer a sua inscrição para a minha mentoria para o Exame Unificado de Química, o meu preparatório para esse exame. Se você ver esse vídeo posteriormente, bom, pode ser que a turma não esteja aberta, mas vai lá de qualquer forma, coloca o seu e-mail na lista, que quando abrirmos uma nova turma, e eu pretendo fazer isso periodicamente, você poderá participar, tá bom? Vamos lá, vamos resolver a questão. Não é exatamente uma questão difícil, entretanto é necessário ter esses fundamentos bem solidificados na mente. Vamos lá, eu quero saber a composição aqui em torno do ponto E. No caso desses, eu vou aplicar o que nós chamamos de regra da alavanca. Bem parecido com o que acontece em física. Eu imagino que eu tenho uma espécie de uma gangorra, eu tenho o braço da alavanca, e aí eu consigo manter um equilíbrio quando eu multiplico o valor, o comprimento do braço da alavanca com o peso colocado. Em física nós teríamos aqui uma gangorra, teríamos aqui, por exemplo, os dois braços, né, que seriam esses segmentos aqui, e aqui eu vou colocar uma determinada massa. E eu preciso ajustar esses valores de tal forma que aqui fique em um equilíbrio. No nosso caso aqui, os nossos braços da alavanca são exatamente esses segmentos. O segmento EH e esse pedaço aqui também, o segmento EI. Eu preciso desses valores. E esses valores são dados aqui na tabela. O segmento EI, ele me dá diretamente, é 1,26. O segmento EH, ele não dá, mas ele dá o segmento FK, que tem o mesmo comprimento. E o FK, ele dá também, é 1,62. Agora vamos para a conta. Como que nós montamos a nossa equação? Nós dizemos que o número total de mols na fase líquida vezes o comprimento que liga a fase líquida até o ponto que nós estamos analisando, nesse caso o segmento EH, tem que ser igual o número de mols total na fase vapor mais esse segmento, no caso o segmento EI. E aqui é só nós trabalharmos, substituirmos esses valores.
O número total de mols na fase líquida e na fase vapor eu não tenho. Mas olha só, ele nos dá no início do problema que o número total de mols de B é, deixa eu olhar aqui, 5,60. E o número total de mols de C é 3,33. Isso aqui é importante para a gente, porque com isso nós temos o número total de mols de tudo, né? De B e C. Se eu somo isso, o número total de mols, independentemente se for de B, C, fase líquida, fase vapor, vai ser 8,93 e esse número é muito importante para a gente. Vamos lá, vamos substituir aqui o que nós temos. Número total de mols na fase líquida vezes o comprimento EH. O comprimento EH é igual ao comprimento FK, então vezes 1,62. Isso aqui é igual ao número total de mols na fase vapor vezes o comprimento EI, que é 1,26. Aqui nós nos deparamos com um problema. Temos duas variáveis, número total de mols na fase líquida, número total de mols na fase vapor. Eu não tenho esses números. Entretanto, eu sei que se eu somar o número total de mols na fase líquida mais o número total de mols na fase vapor, eu vou ter um número total de mols global, no caso, 8,93. Eu posso dizer então que o número total de mols na fase líquida mais o número total de mols na fase vapor é igual a 8,93. E aqui eu consigo transformar um problema de duas variáveis numa única variável. Eu posso dizer que o número total de mols na fase vapor é igual a 8,93 menos o número total de mols na fase líquida. Isso daqui eu vou substituir aqui e já vou trocar aqui o número total de mols, tá bom? Eu vou escrever que o número total de mols na fase líquida vezes 1,62 vai ser igual ao número total de mols na fase vapor, 8,93 menos o número total de mols na fase líquida. Tudo isso multiplicando 1,26. E agora é só fazer conta. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas em essência só vou multiplicar o 8. E agora é só fazer conta. 1,62 número total de mols na fase líquida igual 11,25 menos 1,26 número total de mols na fase líquida. Se eu pego isso daqui e jogo para o primeiro membro, teremos Se eu colocar o número total de mols na fase líquida em evidência, é só fazer essa fração aqui, que nós conseguimos, então, obter um valor. Aqui vai dar 3,91, como sendo o número total de mols presentes na fase líquida, tanto B quanto C. Se eu quiser saber o número total de mols na fase vapor, aliás, ele pede isso, o número total de mols na fase vapor vai ser igual ao todo, 8,93 menos 3,91. Isso aqui vai nos dar 5,02. Então vejam, não foi uma questão difícil, entretanto era necessário ter esse conhecimento prévio. Aqui nós poderíamos dar um passo além, né? Fazer com que a questão ficasse um pouco mais complexa. Era pedir a composição em cada fase. Quanto de B eu tenho na fase líquida, quanto que eu tenho de B na fase vapor, ou quanto eu tenho de C na fase líquida, ou quanto eu tenho de C na fase vapor. Um vídeo explicando isso eu vou gravar aqui no Universidade de Araquímica, mas ele vai ser exclusivo para os membros aqui do canal, para os udequistas, aqueles que me apoiam aqui no Universidade de Araquímica. Para fazer parte desse grupo, bom, é um acesso pago, mas o valor é irrisório. Estamos falando de R$ 7,99 por mês e me dá uma ajuda e tanto aqui no canal. Se você quiser ter acesso então a esse material exclusivo, que seria a segunda parte dessa aula, além disso, o PDF dessas anotações, acesso a um grupo exclusivo e mais outras coisas, seja um membro. Clica aqui embaixo, R$ 7,99 por mês. Seu nome vai aparecer aqui no final. Aproveito para agradecer a todos os membros aqui do Universidade de Araquímica. É isso, pessoal. Agora eu conto com o seu comentário, com sugestões para um próximo vídeo, até mesmo sugestões de questões. Eu vou manter uma rotina bem frequente de vídeos de resolução de questões ou assuntos de química aqui no canal, para facilitar a sua vida como aluno de graduação, aluno de pós-graduação em Química. Quer ver um exemplo interessante? Muitas pessoas caem na armadilha do rearranjo do carbocátion. Sabe esse problema lá da química orgânica? Eu tenho uma dica muito boa para que você não caia nunca mais nesse tipo de armadilha. Eu falei isso no vídeo que está aparecendo aí na tela. Clica nele para você nunca mais cair na armadilha do maldito rearranjo do carbocátion.